Porque a revista britânica The Economist afirmou que a situação da economia brasileira representa um alerta mais importante para as grandes economias do mundo. Assunto para o nosso super Luca Bassani. Luca, seja bem-vindo aqui ao nosso querido 3 em 1. O Brasil foi citado, inclusive, como um exemplo negativo, meu amigo. Boa tarde. Oi mesmo, Cássio. Boa tarde a você, boa sexta a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1, queridinho da Jovem Pan. De fato, a revista britânica The Economist, que trata sobre diversos assuntos econômicos, trouxe o exemplo da brasileirização da economia de muitos países desenvolvidos, citando um cenário de juros elevados que tornam a dívida pública cada vez mais difícil de se administrar. Eles trazem como exemplo que, por mais que o Brasil tenha índices positivos, indicadores positivos durante os últimos anos, como o crescimento do PIB, até mesmo uma inflação sob controle, tem uma dinâmica de endividamento considerada explosiva, já que, no caso brasileiro, nós sabemos a Selic a 15% ao ano, faz com que o governo provavelmente tome emprestado cerca de 8% do PIB anual para pagar a conta de juros. Então, eles fazem um alerta para as grandes economias europeias, para o Japão, que já é o país mais endividado do mundo, para os próprios Estados Unidos, sobre este fenômeno, né, que se passa no Brasil e que pode acometer o mundo desenvolvido também. Outro ponto que eles ressaltam é que a dívida líquida no Brasil neste ano de 2026 vai ficar na faixa de 66% do PIB e que tem uma previsão de chegar quase a 100%, ou seja, 99% mais especificamente no ano de 2030, o que é um cenário muito alto para um país emergente, comparando com as outras economias semelhantes ao Brasil. Ou seja, eles fazem várias críticas em relação a isso, esse cenário de juros, esse cenário de endividamento público, e alertam que esta pode ser a nova crise do nosso tempo, né? Daqui a alguns anos, uma crise onde os governos vão estar tão endividados que não vão conseguir mais se sustentar, a exemplo do que a gente já vê aqui na Europa, muitos países também 100, 120, 130% do PIB de endividamento, o próprio Estados Unidos também numa situação semelhante, e o Japão mais de 200% quase, ou seja, o caso brasileiro sendo utilizado como exemplo negativo, infelizmente, pela grande publicação britânica. Valeu, Luca. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, bom carnaval. Se divirta bastante aí na Europa, porque agora eu quero me divertir com meus comentaristas. Alan Gani, eu quero te ouvir em relação também ao Brasil, sendo citado por uma das revistas mais respeitadas do mundo na área da economia como exemplo negativo aos países ricos. Pois é, né? A revista traz uma reportagem, faz um diagnóstico muito preciso dos nossos problemas aqui. Então, não falou só da parte fiscal, mas fala também alta carga tributária, taxa de juros decorrente também da piora fiscal, né? O que nos condena aí também a um baixo crescimento, um Estado muito inchado, falta de investimentos, mas toca no ponto principal, que é o nosso endividamento e a nossa dívida crescente. Então, só para ter uma ideia, de acordo com a revista, ao final de 2010, a nossa dívida PIB era de 62%, metodologia do FMI. Hoje, na metodologia do FMI, a nossa dívida PIB chega a 90% e chegará a 100% em 2030. Ou seja, é muita coisa. E aí a revista diz o seguinte, olha, os países desenvolvidos estão indo para o mesmo caminho. Porque se você pegar os Estados Unidos, tinha uma dívida PIB na década de 80, Cássio, mais ou menos de 30% do PIB, 30%, 35%. Isso com Guerra Fria, com corrida armamentícia e tudo mais. Hoje, a dívida PIB norte-americana é 125% do PIB. A do Japão, 200%. País como França e Itália, mais de 100% do PIB. Então é algo muito complicado, porque vai chegar um momento, porque dinheiro não nasce em árvore, concorda? Vai chegar um momento que mesmo emitindo nova dívida para pagar a dívida pré-existente, não vai ser suficiente. E aí é o quê? É o calote. Se ocorrer um calote da dívida norte-americana ou da japonesa, é um Armagedon no mundo. Piperno, eu quero te ouvir também, porque a publicação da revista britânica critica principalmente o modelo fiscal e previdenciário do Brasil. A gente está no ano de eleição e será um assunto recorrente aqui nos debates. Bom, eu estranho primeiro que eles apontam o Brasil como um exemplo negativo pelo fato do Brasil está indo para o mesmo caminho que os outros. Não é que os outros estão indo para o caminho do Brasil, né? É claro que a situação do Brasil é muito dramática, até porque o Brasil nunca foi um país rico, nunca foi
um país desenvolvido, então ele tem esses indicadores que são realmente problemáticos e que são de correção extremamente difícil, porque, veja, não é só uma questão, por exemplo, do Brasil amanhã depois passar a dar um superávit. O Brasil tem mais um déficit aí arredondado de mais ou menos meio por cento do PIB. Se o Brasil virar esse déficit para um superávit de 1,5%, significa que nós teremos uma situação 2% melhor, tá? Isso dá hoje, a PIB de hoje e tal, mais de 250 bilhões de reais de melhoria, e mesmo assim a relação dívida-PIB ela vai continuar aumentando. Também porque, e essa é uma causa importante, ela não pode ser desconsiderada jamais, a questão dos juros altos, ela impacta demais isso. Não é só isso, mas ela impacta demais. Mas os juros altos é consequência de déficits sucessivos. No Brasil. Não. No Brasil. No Brasil. Porque, de déficits sucessivos e dívida alta. Aí é a questão. Não é no Brasil. o Brasil juros pensa, não é a causa. Os juros é a consequência. Depende. No Brasil pensa a economia assim. Não. O Brasil pensa a economia diferente do resto do mundo. A gente nunca adotou um modelo diferente. Exatamente. Nós nunca adotamos um modelo diferente. Ou seja, nós sempre fomos diferentes do resto do mundo. Não. Infelizmente é isso. Nunca teve uma austeridade fiscal aqui, esse que é o ponto. O Brasil sempre teve juros altíssimos com ou sem superávit. A taxa de juros não é uma variável independente, ela é uma variável dependente de outras variáveis. Aqui no Brasil mas nós somos compelidos a adotar esse discurso, mas no Brasil o Brasil já deu superávit fiscal de 3% e a taxa de juros lá em cima. Você está culpando a febre, botando a culpa no termômetro. Isso num país normal é assim, mas num país mesquinho como é o Brasil é assim. Não, a culpa não é da taxa de juros. O problema é que o juros é muito elevado no Brasil em decorrência de um excesso de gasto. Aí você tem um duplo efeito, sobe a taxa de juros, que piora a dívida, e as contas não fecham. O Brasil já teve dívida baixa, superávit fiscal perto de 3% e taxa Selic acima. E a Selic começou a cair quando começou a ter superávit. E a Selic começou a cair. Uma Selic de 26. E começaram a recuar. Só faltava não cair. Então, mas começaram a recuar. Aí a gente piora. Quando que a gente começa a piorar? Começou a recuar, mas mesmo assim continuava. Veja, o começou a recuar significa que nós continuamos com a maior taxa de juros do mundo, só que caiu um pouco. Piperno, é isso que vocês estão querendo dizer. A gente estava lá fazendo, né? Tinha superávit primário e tal. Aí, dívida PIB, 60% do PIB, mais ou menos. Aí veio o governo Dilma. O que acontece? Inverte. A gente não passa a ter mais superávit primário, déficit primário sucessivamente. O que acontece com a dívida? É matemático. Piora, déficit primário, as contas não fecham. São coisas diferentes. Não, mas olha só, mesmo excluindo as despesas com juros no déficit primário, a dívida, o que você está falando é algo diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que você está dizendo é correto. Se dá déficit, a dívida aumenta. Perfeito. Porém, dando déficit ou superávit com dívida alta ou com dívida baixa, nós temos as maiores taxas de juros do mundo. Isso é histórico no Brasil e nós normalizamos isso. Até para a gente entender melhor isso aí, Alan Gani, quer dizer então que a taxa de juros ela não é âncora, ela é ancorada por outros fatores. Aí entra uma sucessão de fatores que acabam interferindo. Quando a gente fala assim, vamos lá, a taxa de um título público, né? Pegar um título pré-fixado aí para explicar para a audiência. Não é o Banco Central que determina a taxa de um título público. O Banco Central é uma coisa. O Banco Central, ele determina a taxa Selic. Então, para ele reduzir a taxa Selic, o que ele faz? Ele vai lá e compra títulos públicos do mercado. Vai lá e chama Open Market. E bota dinheiro em circulação. Comprou, pagou o mercado, certo? Pagou os bancos. Os bancos com mais dinheiro emprestam mais a taxas menores. Muito bem. Então, esse é o Banco Central. O mundo do Tesouro é outro. O mundo do Tesouro emite títulos semanalmente e nesta emissão são leilões que ele oferece taxa. Muito bem. Apenas um dos títulos é no Tesouro Selic, na taxa Selic que é influenciada pelo Banco Central, que representa aí talvez 1/3 das emissões dos títulos, né? Os demais títulos pré-fixados ou indexados à inflação são outras taxas. Muito bem. O pré-fixado é uma expectativa futura da taxa Selic, da Selic que vai ocorrer de hoje até o vencimento,
mais um adicional de prêmio de risco. Então, o Banco Central, ele não está determinando a taxa, Cássio. Se o Tesouro chegar amanhã e falar o seguinte, ó, eu estou lançando um título pré-fixado a 5%, 5% ao ano. O sonho do governo, ou menos, 3% ao ano, 2% ao ano. Por que ele não faz? Porque o leilão vai furar. Porque não vai ter um comprador. Uma taxa de 5% com a inflação de 4%, é óbvio que... Mas no final das contas, o Tesouro pode lançar na taxa que ele quiser. Mas a questão é que não vai ter demanda por esse papel. Pessoal, só deixa eu dar nossas boas-vindas ao pessoal da rádio que está chegando agora, acompanhando o nosso 3 em 1, 5 horas em ponto. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia junto com o nosso time de comentaristas até às 6 horas com muita informação. Bom, meus amigos, a gente está debatendo aqui porque o Brasil foi citado pela The Economist, uma das principais revistas, né, do mundo em relação à economia, como um exemplo negativo a países ricos e também criticando o modelo fiscal e previdenciário aqui do país. Vamos até Brasília conversar com o Zé Maria Trindade. Zé, porque a gente está discutindo aqui o Alan Gani e o Fábio Piperno e também eu quero trazer isso para o contexto político e também eleitoral, porque a questão da economia é, querendo ou não, todos os anos, ainda mais no ano eleitoral, uma das principais pautas a ser discutida. O próprio governo Lula tinha essa missão, né, de virar agora o ano de 2026 com um déficit fiscal, com um superávit fiscal, e isso, é claro, pode interferir em outros indicadores econômicos. Zé, como é que você vê essa questão da discussão da economia e o peso que tem para a política? Pois é, e dá até para aprofundar um pouco mais sobre essa situação do Brasil. É evidente que se trata de um assunto estrutural. A matéria é boa, é uma avaliação muito correta, né, e profunda, analisando a situação do Brasil, não como agora, não os números, né, as taxas, que são boas, pleno emprego, isso é pleno emprego, mas só no papel, só a taxa. A qualidade de emprego é muito baixa. Os empresários não estão conseguindo contratar os funcionários mais simples porque os salários não estão compensando. E os empregos mais complexos não têm funcionários treinados e preparados para isso. Veja que situação. E aí a avaliação do Brasil, que serve como alerta para que nenhum outro país entre nesse caminho de se engessar. O Brasil está engessado. Olha, Cássio, uma pergunta insistente que eu sempre faço a analistas internacionais, a economista: qual é o motivo, o que acontece, não com o Brasil só, mas com a América do Sul, que não pega o bonde do desenvolvimento. As outras regiões se desenvolveram, a Europa foi lá para cima, né? Os Estados Unidos da América do Norte, aquele país que cresceu muito, toda a América do Norte, né? E aqui na América do Sul, não, a gente patina. E os economistas nunca têm uma resposta correta. Eu realmente não sei a resposta dessa pergunta. A maioria diz, é política, Trindade. É política, ou seja, são as opções políticas que fazemos aqui no nosso dia a dia. Um processo assim, um desastre assim, ele não é montado de repente. É preciso muita competência a longo prazo para derrubar um país. Senhores, senhoras, nós estamos com um problemão. A revista tem razão. A Simone Tebet, ministra do Planejamento, falou. Não foi ninguém de fora do governo. 2027 será terrível, ou seja, o orçamento será ultrapassado pelos gastos. A arrecadação não dá para pagar os gastos fixos. Não sobra para investimentos, construir estradas, né, grandes rodovias, uma base de produção de energia elétrica confiável para o país se desenvolver, né, treinamento, não tem investimento. Então é por isso. Então o Brasil está numa situação complexa. A dívida interna é muito pesada, vai chegar a 100% do PIB, porque 100% do orçamento já ultrapassou há muito tempo. Se pegar todo o orçamento anual, não dá para pagar a dívida interna. E é quase metade, né? A diferença de orçamento e PIB. Então, assim, é complexo e é estrutural. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: não é só desse governo, mas o problema foi do governo anterior, desse governo e o próximo governo. É aí que está a parte triste da história.
E pensar, gente, quando nós vamos escolher políticos, aí eu falo no coletivo da América do Sul, políticos que possam transformar esse Cone Sul aqui num grande... Tem tudo para ser uma região desenvolvida e não é. Ô, Vitor Nutum, eu quero te ouvir também em relação a essa publicação, o Brasil sendo citado como exemplo negativo a países ricos por causa da economia que adota aqui em solo brasileiro. Como é que você vê também essa situação e o que isso pode trazer, inclusive, né? Ou alguns sinais de preocupação para o governo federal? É interessante o termo brasilificação, ele já roda há algum tempo na internet, né? Anglófona. E agora ele foi apropriado pela The Economist para trazer um novo significado. Ele significava, primeiramente, um modo de sociedade, a brasileira, né, muito informal, a moradia irregular, os serviços públicos, né, básicos, as garantias fundamentais flexibilizadas conforme o nível, né, a camada social onde o cidadão está envolvido, mas agora ele passa a ter um significado muito mais concreto e, na minha opinião, de certa forma, até mais grave. O Brasil hoje é um país que não tem orçamento para ser executado pelo presidente da República. Isso é uma crítica muito válida do PT, mas hoje em dia o grau de poder, o nível de poder do Lula é relativamente baixo. Se eu não me engano, é 7% de orçamento discricionário hoje. Todo o poder de gasto do governo já é muito pressionado pela Previdência. E mais ainda, a gente está acompanhando a dificuldade do Haddad de arrumar a arrecadação. Não há. A carga tributária hoje brasileira já é brutal, é não competitiva diante dos seus pares no cenário internacional. Então, você, ao mesmo tempo que tem um país que não tem capacidade de investir, não tem capacidade de arrecadar, e você vê essa conta cada vez fechando. Trindade falou, e é verdade, 2027 está tudo apontado, né, para o Brasil ter uma grande crise de insolvência, incapacidade. Em termos estritos, seria uma falência do Brasil no ano de 2027. Então a gente vai passar pelas mesmas reformas dolorosas que a gente passou no governo do Michel Temer e você vê um descaso completo da classe política diante da temática. Para não condenar todos os parlamentares, eu vou excetuar a figura do Kim Kataguiri, que já vem falando disso há alguns meses. Mas a verdade é que a gente está para passar por um momento muito difícil no Brasil, em termos matemáticos mesmo. Não há muito o que ser feito. Eu não posso tirar daqui e botar ali. Orçamento muito pressionado, não há alternativa. Você não tem dinheiro para investir, para multiplicar os valores, né? Então eu não tenho dinheiro para construir uma estrada que vai aumentar o meu PIB em tanto. Né? A gente está passando por essa armadilha, como se fosse um nó górdio, né? Olha, o Alexandre o Grande se deparou na asa menor com um nó que ninguém conseguia desatar, né? E o Brasil não tem um Alexandre o Grande hoje para poder partir o nó ao meio e resolver os problemas. Isso é particularmente grave no Brasil, porque é um alerta aos países europeus. O país europeu, e aí, sem querer parecer presunçoso, mas é um país pronto. Tem parque industrial, tem serviço público gratuito para todo mundo, tem boa qualidade de emprego, boa renda, jornada de trabalho equilibrada. O país está pronto. E está pronto há uns 50 anos já. A qualidade de vida na Europa nos anos 70, nos anos 80, já era excepcional, né? Superior a muitos brasileiros hoje em dia. E o Brasil ainda não passou por isso. E corre sério risco de jamais passar também.